de Maria Almirão nos 400 metros, que também vai tentar passar pela eliminatória. Tudo bem, André? Tudo jóia, um prazer imenso estar aqui de novo. É uma emoção muito grande estar participando de uma competição tão importante, tão significante para o mundo. Vamos começar aí na marcha atlética com o Baggio. Temos ainda aí para concluir a segunda parte do epitátulo a Lucimara Silvestre, uma excelente atleta que tem mantido bons resultados e que promete aí de repente quebrar até o recorde sul-americano. E vamos torcer agora para as eliminatórias do 100 metros feminino, juntamente com a Lucimara. Temos a Lucimar Moura, que vai competir, temos a Laura Almirão, que vai correr o 400 metros. As grandes expectativas são grandes. É verdade, vamos aguardar aí com muita ansiedade a presença dos brasileiros no Ninho de Pássaro para a sequência do atletismo. Falando um pouquinho do brasileiro que vai disputar a marcha atlética, o José Baggio, ele que nasceu em 81, ele ficou na 14ª posição nos Jogos Olímpicos em Atenas, né? Um tempo de 1 hora, 23 minutos e 33 segundos. Um resultado até importante, né? Um bom resultado do brasileiro em Atenas, a 14ª posição. Sem dúvida nenhuma, a gente não tem uma escola de marchadores como teria os equatorianos, a Rússia, os mexicanos, mas o Brasil está aí se mostrando fiel a essa escola e procurando desenvolver esse esporte da melhor forma possível. Ele tem 1,80 m, pesa 65 quilos e tem 27 anos. Acho que é importante ressaltar que sempre o Brasil vem mandando atletas da marcha atlética para grandes eventos como, não só como Jogos Olímpicos, mas como o Campeonato do Mundo, como Jogos Pan-Americanos, como Campeonatos Sul-Americanos também. Então acho que a participação desses atletas é muito importante e vem mostrando o brilho que essa prova tem. E sobre a marcha atlética, a gente já poderia, antes da própria largada, orientar aí o público que ainda não a conhece, que existem apenas duas falhas que os atletas podem cometer. Na verdade, você não pode correr, apesar de ser uma corrida de marcha atlética, você não pode correr. Exatamente, você não deve perder contato, o atleta não deve perder contato com o solo e nem dobrar o joelho durante o seu percurso. Bom, lembrando que o recordista mundial da prova vai disputar aí a medalha de ouro, que é o russo Sergei Mozorov. Ele que tem o tempo de 1 hora, 16 minutos e 43 segundos, quando começam as emoções da marcha atlética na primeira prova do dia em Pequim do atletismo. É uma expectativa muito grande porque também temos o tricampeão mundial e ouro olímpico em 96, o equatoriano Jefferson Pérez, assim como o atual campeão olímpico, o italiano Ivano Brugnetti. E vejam, são mais de 50 atletas largando na pista e depois eles tomam um percurso aproximado entre 2,5 km, perto ali do estádio. O campeão olímpico está na prova e o recordista olímpico, o recorde que foi batido em Sydney 2000, com um tempo de 1 hora, 18 minutos e 59 segundos, do polonês Robert Korzeniowski. Ele que tem o recorde da Olimpíada, recorde olímpico é dele. Com relação à influência do tempo, temperatura, o tempo está aberto, né, em Pequim, sol batendo, temperatura em ligeira elevação, e sem dúvida não é o ideal para o atleta, a temperatura muito alta, né, Cláudio, né, André? Sem dúvida nenhuma, o calor pode interferir no resultado do atleta, afinal de contas são 20 quilômetros marchando. É muito complicado para um atleta uma distância tão longa. E o que pesa também e muito é a umidade relativa do ar, que no momento é muito alta. A desidratação aí acho que é o grande fator, né? Acho que o atleta ele tem que procurar durante o percurso se hidratar, tomar água, tomar isotônico, para não ficar desidratado. Estou aqui com o Cláudio Murray e o André Domingos, acompanhando a abertura do segundo dia do atletismo no Ninho de Pássaro, no Estádio Nacional de Pequim, a sequência dos Jogos Olímpicos 2008. A gente que está falando de hidratação, a gente lembra que em provas desse nível e dessa distância é obrigatório pelo menos a cada 3 quilômetros um posto de água, além dos postos de esponja, a que os atletas têm direito no meio dessas distâncias de 3 quilômetros.
Olha, daqui a pouquinho, às 10h10 da noite, horário de Brasília, vamos ter o início do arremesso de peso. Infelizmente, Elisângela não conseguiu passar. A prova de arremesso do peso feminino é eliminatória e não teremos a presença de brasileiros, mas o que não deixa de ser uma prova espetacular que deve ser acompanhada. Falar em brasileiros, o Brasil inteiro vivendo aí a expectativa para a prova dos 50 metros nado livre. Daqui a pouquinho o César Cielo buscando uma medalha de ouro para o Brasil. Ele que se classificou com o recorde olímpico da prova e vem aí para tentar o ouro. Nossa expectativa, nossa torcida aí para o ouro do Brasil. Primeiro ouro em Pequim com o César Cielo. E para melhor identificação, o nosso atleta, o brasileiro José Baggio, ele está com o número 1244. Vamos tentar identificar aí o brasileiro. Olha, ele está ali na parte de trás. 1, 2, 3 é o quarto de trás para frente. De óculos e boné branco. Passando agora aqui no canto direito do seu vídeo. É bom sempre explicando, né, Cláudio e André, o regulamento dessa prova, que é uma prova muito técnica, né? Uma prova que exige muito do atleta, que afinal de contas são 20 quilômetros andando neste ritmo, com pressão de Jogos Olímpicos, pressão de adversário, concentração, o nível tem que estar lá em cima de concentração, né? Não só o nível, mas como a técnica também. Eu já pude perceber e ver que atletas nos Jogos Olímpicos anteriores foram desclassificados faltando meio quilômetro para chegar, ganhando medalha de ouro, já foram desclassificados na porta do gol. Então, assim, a fiscalização é bem rigorosa. Acho que os olhos aí de todos os juízes estão bem atentos a esses atletas. Isso acontece normalmente, inclusive há desclassificações após a conclusão da prova por parte do atleta. O atleta completa a prova e depois vem o árbitro geral e lhe mostra o cartão vermelho. Isso é possível, sim. Isso acontece até em nível olímpico. Exatamente, isso acontece. Por quê? Como é que funciona isso? Os atletas, eles são avisados quando, devido ao seu modo de progressão, seu modo de caminhar, né, de marchar, eles estão prestes a infringir uma irregularidade, que são elas. A gente já comentou a perda do contato com o solo ou a dobra do joelho. Então tem um símbolozinho numa plaquinha. Eles mostram aquela plaquinha amarela, alertando que ele está com aquela irregularidade a acontecer. Em ambos os lados tem aquele desenho, né? Desenho de um lado ou do outro. Quando o árbitro observa um atleta cometendo exatamente aquela falta visível, a visível perda de contato com o solo ou a dobra do joelho, ele encaminha uma placa vermelha, um adesivo vermelho para um árbitro geral localizado num ponto fixo. Pode ter um árbitro auxiliar, mas o árbitro geral é que centraliza todas essas informações. Uma vez que esse atleta recebe 3 indicações de 3 árbitros diferentes, mesmo que se for um árbitro só e desclassificar ou pedir a desclassificação para aquele mesmo atleta, não é validada. Tem que ser 3 árbitros diferentes. Esses 3 cartões vermelhos dirigidos aos 3 árbitros diferentes, ao árbitro-chefe, desqualificará aquele atleta. Olha, em posição de destaque, por enquanto na primeira posição, o australiano Luke Adams. Temos um sul-americano bem posicionado ali, que é o equatoriano Jefferson Pérez. Exato, e aí é o momento de transição. O momento de transição onde eles saem do estádio e vão para um pequeno percurso de 2,5 km ali, muito perto da pista do estádio. E encaram uma mini subida, né? Na chegada, sim. Todas as emoções dos Jogos Olímpicos de Pequim. Tem ali uma bandeira da Espanha, porque a Espanha é forte também na marcha atlética e tem também um atleta ali nas primeiras posições. A expectativa é que ele faça uma boa prova, porque ele tem o tempo dele, o melhor tempo dele é de 1:17, 1 hora 17 segundos, perdão, 1 hora 17 minutos e 22 segundos. O Francisco Javier Fernandes, que é um atleta de destaque, por isso muitas bandeiras da Espanha, inclusive acompanhando ali a prova.
Pérez completando aí a primeira volta. Daqui a pouquinho a gente traz informações do início dessa prova. Veja, mais uma advertência, mais uma plaquinha mostrando para o atleta. Veja, uma classificatória. Eles vão saltar e as 12 melhores resultados de 2 grupos é que vão disputar a final em outra etapa. Olha, o Baggio está na 13ª posição, hein? O brasileiro José Baggio, que está participando da marcha atlética. Agora, hoje, muito importante para tirar aquele peso das costas de estreia, né? Porque tornozelo, enfim, as articulações de tornozelo, joelho também sofrem muito, porque o atleta tem que se manter numa posição que não é tão confortável. Você acompanhando as ações da marcha. A outra articulação burn. A marcha está presente aos jogos. E o Vladimir Golubinitsky foi o único atleta a ganhar por 2 vezes a marcha atlética de 20 km. Venceu em Roma em 1960 e venceu na Cidade do México em 1968. 21 anos. O estádio aplaude o russo Borshin. Vem pro ouro. O recorde olímpico não cai e não cai por muito pouco. Não cai por muito pouco. Borshin fica com o ouro. Pérez com a prata. 12 anos depois de conquistar o ouro, Pérez fica com a prata 14 segundos depois do campeão olímpico Borshin. Por 2 estádio vem abaixo nesse exato momento, porque entrou o australiano e o chinês veio logo atrás, tentando. O australiano acabou de vomitar, na verdade, literalmente vomitou, mas conseguiu manter a medalha de prata. E o chinês chegando aí em 4º lugar. Talent em 3º. Wang chega na 4ª colocação. Wang em 4º. Wang com o tempo de 1 hora, 19 minutos e 47. Vamos ver o Baggio. Vamos ver a chegada do brasileiro Baggio. O 4º colocado em Atenas. Vamos esperar o Baggio. José Alessandro Baggio do Brasil. Nasceu em Orleans, Santa Catarina. Em Atenas ele fez a melhor marca de um marchador brasileiro em jogos. No masculino, o handebol brasileiro vence a China. Você viu o Pérez? O Pérez é a maior referência do Baggio. A maior referência no esporte é o equatoriano Jefferson Pérez. Pérez é o ídolo do Baggio. Robson Caetano. A referência realmente é muito importante, né? Porque atletas como o Pérez fazem escolas, né? Fazem escola, e ele conseguiu levar uma legião de atletas, assim como outros. Nós temos atletas que realmente conseguem retratar, né? Conseguem ser a referência daquele esporte. No caso da marcha atlética, hoje o Baggio é no Brasil a referência, assim como o Pérez foi para ele uma referência. E lá vem o Baggio. Baggio na 16ª posição no momento. Vamos ver o tempo de chegada do Baggio e a colocação. Baggio 14º. Repetindo a colocação de 4 anos atrás, André. Acho que foi uma prova muito boa para ele. Acho que ele tem que ficar muito feliz e muito contente com esse feito. E o Robson estava falando agora há pouco em referência. Comigo também não foi diferente. A minha grande referência é esse cara que está do seu lado. Robson foi acho que foi um monumento, um monstro do esporte para mim. Foi a minha grande referência para mim se tornar esse atleta, onde eu tive a oportunidade de ser medalhista de uma pessoa que eu tenho o maior carinho e o maior respeito. Então acho que tudo que eu sou, eu devo muito à minha grande referência, Robson Caetano. Robson Caetano, tá aí o André, enchendo a sua bola, Robson. Eu sempre disse, quando eu encerrei minha carreira, que o atleta que tinha as características principais para ser um grande velocista no Brasil, e o maior de todos os tempos na história do atletismo brasileiro, seria o André Domingos, pela característica dele, por ele ser ele é um ótimo menino, com uma medalha que realmente mostrou
que um time que quando está coeso, está focado e pode chegar em qualquer lugar. André, eu quero dizer para você que como referência, eu acho que a gente tenta passar sempre bons ensinamentos. E tudo que você viveu e vive dentro do esporte, hoje você deve muito em função do que você plantou. Parabéns, André. Estamos mostrando imagens do Baggio. E aí, André? Eu fico até emocionado com as palavras de um ídolo meu. Eu tenho o Robson assim como treinador, uma pessoa que me ensinou muito e eu devo muito. Fiz uma adaptação na Colômbia, a 2.800 de altitude, eu vim pra cá, cheguei a 6 dias, então tô meio que nessa ainda do fuso aí, não tô dormindo direito, ó. A umidade aqui tá muito grande, o calor, como vocês podem ver, aqui também tá muito quente. Acabei fazendo a minha melhor marca do ano aqui nesse calor, a prova pra mim em si foi boa, a colocação é que foi a mesma de Atenas, 14º, mas tá valendo. Eu senti um ambiente até de confraternização entre os marchadores ali depois da chegada, um esperando o outro, conversando, ajudando a dar uma alongada. É essa atmosfera entre vocês numa prova tão difícil? Exatamente, a marcha atlética, os marchadores que competiram aqui, os 60 melhores do mundo, estão em todos os challenges do mundo, então, e aí a gente sempre se vê, então, conhece todo mundo praticamente, então é sempre assim, esse clima mesmo. São adversários só até cruzar a linha de chegada? Olha, às vezes nem sempre, às vezes lá dentro da pista mesmo há um incentivo de ambas as partes para ajudar a melhorar uma marca e tal. Obrigado, aí portanto o José Baggio chegou em 14º. Importante e vem mostrando o brilho que essa prova tem. E sobre a marcha atlética, a gente já poderia, antes da própria largada, orientar aí o público que ainda não a conhece, que existem apenas duas faltas, duas falhas que os atletas podem cometer. Na verdade, você não pode correr, apesar de ser uma corrida de marcha atlética, você não pode correr. Exatamente, você não deve perder contato, o atleta não deve perder contato com o solo e nem dobrar o joelho quando desenvolver esse esporte da melhor forma possível. Ele tem 1,80 m, pesa 65 quilos e tem 27 anos. Eu acho que é importante ressaltar que sempre o Brasil vem mandando atletas da marcha atlética para grandes eventos como, não só como Jogos Olímpicos, mas como o Campeonato do Mundo, como Jogos Pan-Americanos, como Campeonatos Sul-Americanos também. Então acho que a participação desses atletas é muito... Bom, nos Jogos Olímpicos em Atenas, né? Um tempo de 1 hora, 23 minutos e 33 segundos. Um resultado até importante, né? Um bom resultado do brasileiro em Atenas, a 14ª posição. Sem dúvida nenhuma, a gente não tem uma escola de marchadores como teria os equatorianos, a Rússia, os mexicanos, mas o Brasil está aí se mostrando fiel a essa escola e procurando sul-americano. E vamos torcer agora para as eliminatórias do 100 metros feminino, juntamente com a Lucimara. Temos a Lucimar Moura, que vai competir, temos a Laura Almirão, que vai correr o 400 metros. As grandes expectativas são grandes. É verdade, vamos aguardar aí com muita ansiedade a presença dos brasileiros no Ninho de Pássaro para a sequência do atletismo. Falando um pouquinho do brasileiro que vai disputar a marcha atlética, o José Baggio, ele que nasceu em 81, ele ficou na 14ª posição. De Maria Almirão nos 400 metros, que também vai tentar passar pela eliminatória. Tudo bem, André? Tudo jóia, um prazer imenso estar aqui de novo. É uma emoção muito grande estar participando de uma competição tão importante, tão significante para o mundo. Vamos começar aí na marcha atlética com o Baggio. Temos ainda aí, para concluir a segunda parte do epitátulo, a Lucimara Silvestre, uma excelente atleta que tem mantido bons resultados e que promete aí, de repente, quebrar até o recorde